Olá, e aí? Tudo pronto para a gente repensar as interações no ambiente de trabalho? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo na sabedoria que nunca sai de moda de Dale Carnegie. A ideia é transformar os ensinamentos dele num dia bem prático para os dias de hoje. A gente vai desvendar 5 habilidades que são essenciais para se comunicar melhor, para construir relações mais sólidas e, claro, para lidar com conflitos de um jeito muito mais seguro. Bora lá? Sabe aquela sensação de estar sobrecarregado com a pressão constante do trabalho? Pois é um sentimento que quase todo mundo conhece. A tecnologia que veio com a promessa de facilitar a nossa vida parece que, no fim das contas, só aumentou a tensão. Tudo ficou mais rápido, a demanda por velocidade explodiu e, com isso, o risco de atrito entre as pessoas também cresceu. Mas, e se existisse um jeito de navegar por esse cenário de alta pressão com mais leveza e eficácia? É justamente isso que a gente vai ver hoje. E é exatamente aí que a sabedoria temporal do nosso guia de hoje, Dale Carnegie, se mostra mais importante do que nunca. Pensa bem, ele foi um cara que ajudou milhões de pessoas a superarem o medo, a preocupação, para conseguirem realizar seus sonhos. Então, é ele que vai nos mostrar o caminho. Usando os princípios dele como uma espécie de bússola, a gente vai aprender a transformar os desafios do dia a dia no trabalho em oportunidades de crescimento e de sucesso. Vamos mergulhar de cabeça para descobrir como esses ensinamentos podem fortalecer a gente hoje. Beleza, então, vamos dar uma olhada no nosso roteiro de hoje. Basicamente, é um kit de ferramentas para o sucesso. A gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, como ser um mestre da assertividade. Depois, como construir conexões reais de verdade. O terceiro ponto é a arte de ouvir. Em quarto, como navegar por conflitos e sair bem deles. E, por fim, vamos falar sobre ambição e como definir as próprias regras. Cada um desses pontos é um degrau para uma carreira com mais realizações. Vamos nessa? Então vamos começar com a primeira habilidade do nosso kit, a assertividade. E olha, não tem nada a ver com ser agressivo ou mandão, viu? É sobre encontrar a própria voz e conseguir expressar o que se precisa com confiança, mas sempre com respeito. A assertividade é, na verdade, a base para qualquer relacionamento saudável no trabalho. Dominar isso é o primeiro grande passo para ter mais controle sobre a carreira. Vamos ver como desenvolver essa habilidade tão importante. Vamos entender bem a diferença entre esses 3 estilos, porque é crucial. Ser assertivo é achar aquele equilíbrio perfeito, sabe? Para não ser nem um capacho que todo mundo pisa, nem um rolo compressor que passa por cima de todo mundo. É a diferença entre guardar ressentimento e encontrar uma solução, entre afastar as pessoas e criar alinhamento. Quando se domina a assertividade, a comunicação fica clara, confiante e o respeito mútuo leva a resultados muito melhores. Fica claro qual caminho é mais construtivo, né? Mas como a gente coloca a assertividade em prática? Existe uma fórmula de 3 partes, que é quase como uma arma secreta para aquelas conversas difíceis. Primeiro, é importante expor os fatos, descrever a situação de forma objetiva, sem botar emoção ou culpa. Segundo, compartilhar como aquilo está impactando o trabalho ou até mesmo o lado pessoal. Isso torna a questão mais humana. E por fim, o terceiro passo, dizer claramente qual é a mudança necessária. É simples, é direto e nossa, como é poderoso. Agora, vamos para a segunda habilidade, construir conexões de verdade. E a palavra-chave aqui é afinidade. Pensa nela como um ingrediente secreto para criar laços genuínos baseados em confiança, que vão muito além daquele networking superficial. Quando existe afinidade, os relacionamentos se tornam mais do que só profissionais. Eles ganham um toque pessoal. E isso abre portas para colaboração, para apoio e, claro, para o sucesso a longo prazo. Vamos ver como cultivar essa habilidade? É exatamente isso que a gente busca. Uma conexão genuína, construída com base na confiança e no apreço mútuo. Não tem nada a ver com jogos de poder, com intimidação. Tem a ver com criar um vínculo onde todo mundo se sente compreendido e valorizado. Quando se domina a arte da afinidade, os relacionamentos que se criam são autênticos e, o mais importante, duradouros. E qual seria a forma mais simples e ao mesmo tempo poderosa de criar essa afinidade quase que instantaneamente? É uma coisa que todo mundo tem, um sorriso. Mas um sorriso genuíno, de verdade. A ciência não deixa dúvidas. Quando alguém sorri, o cérebro libera substâncias químicas que trazem bem-estar, não só para quem sorri, mas para quem está ao redor também. Um sorriso quebra barreiras, cria confiança e já dá o tom para uma interação positiva. Então nunca, mas nunca mesmo, subestime o poder de um sorriso. Bom, e no ambiente de trabalho, a gente sempre encontra umas figuras, né? Tipo o carreirista, o agente secreto, o esgotado. Lidar com esses perfis pode ser um baita desafio, mas o segredo é entender o que motiva cada um.
Com o carreirista, o ideal é reconhecer a ambição dele, mas deixar os limites bem claros. Com o agente secreto, é importante mostrar que não se é uma ameaça, mas um possível aliado. E com o esgotado, o caminho é empatia. Muitas vezes isso ajuda a pessoa a reencontrar a paixão pelo que faz. Adaptando a abordagem, dá para transformar relações que seriam um problema em algo construtivo. Beleza, agora vamos focar numa habilidade que, olha, é muitas vezes esquecida, mas é a base de toda comunicação que funciona. A arte de ouvir. E não é só ficar quieto enquanto o outro fala, não. É sobre entender de verdade o ponto de vista da outra pessoa. Dominar essa habilidade silenciosa pode transformar qualquer relacionamento, seja no trabalho, na vida pessoal. Vamos ver como dá para aprimorar essa escuta. Uma ótima analogia é pensar numa conversa como se fosse o trânsito. Quando todo mundo segue as regras, dá a vez, o fluxo é tranquilo, certo? Agora, quando um começa a cortar o outro, a acelerar demais, a não ceder passagem, vira o caos. E uma conversa é a mesma coisa. Se a gente aprende a navegar nesse fluxo do diálogo, dá para evitar esses engarrafamentos e ter uma comunicação muito mais tranquila e produtiva. Vamos ver como fazer isso? E claro, assim como no trânsito, as conversas têm seus infratores. Tem o apressado, que fala sem parar, o interrompedor, que corta todo mundo, o competidor, que sempre tem uma história melhor, o debatedor, que transforma tudo em briga, e o conselheiro, que nem ouve direito e já sai dando solução. Reconhecer essas tendências, tanto na gente quanto nos outros, já é o primeiro passo para evitar esses acidentes de comunicação. Perceber esses padrões ajuda a guiar a conversa para um lugar mais produtivo. Conflito é uma parte natural de qualquer ambiente de trabalho, não tem como fugir. Mas, e isso é importante, ele não precisa ser algo destrutivo. Na verdade, se for bem gerenciado com habilidade, o conflito pode até gerar crescimento, inovação e fortalecer os relacionamentos. Então agora, a gente vai ver como navegar por essas situações com mais classe, transformando atrito em solução. É sobre transformar desafios em oportunidades. Vamos dar uma olhada nessa reação. É algo bem comum, bem emocional. A raiva da Kim, que até dá para entender, é um exemplo clássico de como queimar pontes e fechar portas. Quando ela parte para o ataque, ela não só estraga o relacionamento, como também perde a chance de resolver a questão de um jeito construtivo. Na hora, pode até dar uma sensação de alívio, mas estrategicamente é uma péssima jogada que quase nunca leva a um bom resultado. Existe um jeito melhor de fazer isso. Agora, olha a diferença na abordagem da Gretchen. Aqui a gente vê o poder do autocontrole na prática. Mesmo desapontada, a escolha dela é preservar o relacionamento. Ao expressar decepção com calma, com profissionalismo, ela deixa a porta aberta para futuras oportunidades. Essa verdadeira jogada estratégica de longo prazo. Mostra que manter a classe sob pressão não é só uma virtude, é uma ferramenta de carreira muito, muito poderosa. Então, qual é o segredo de uma negociação bem-sucedida? A resposta é: não se trata de vencer a qualquer custo. O objetivo é encontrar um ponto em comum, criar uma solução onde todo mundo saia sentindo que foi ouvido, respeitado e que o resultado foi justo. Quando a gente muda o foco de vencer para colaborar, as chances de chegar a um resultado ganha-ganha são muito maiores. Isso constrói confiança, fortalece os laços e prepara o caminho para o sucesso futuro. E para fechar, vamos falar daquele combustível que move tudo que a gente faz, a ambição. E aqui não estamos falando só da recompensa de fora, como um cargo novo ou um salário maior. A gente vai mergulhar mais fundo, naquele impulso que vem de dentro, que nos faz querer crescer, aprender, alcançar nosso potencial máximo. Entender a diferença entre esses dois tipos de motivação é o segredo para liberar uma ambição verdadeira e construir uma carreira de sucesso e, ao mesmo tempo, de satisfação pessoal. Essa é a grande virada de chave para um sucesso que se sustenta. Focar na ambição intrínseca, aquela que vem de dentro. Não é sobre correr atrás do próximo cargo ou do próximo aumento, mas sim sobre encontrar alegria e propósito no que se faz. Quando a motivação vem da satisfação interna de um trabalho bem feito, a gente se torna mais resiliente, mais criativo e, no fim das contas, com mais sucesso. É isso que de fato impulsiona as pessoas a fazerem coisas incríveis. Pensa comigo. Quantas vezes a única coisa que impede alguém de ir mais longe é aquela vozinha na cabeça dizendo não vai dar certo? Muitas vezes as nossas maiores limitações não são reais, são imaginárias. Esse tal de observador imaginário, esse crítico interno, pode ser uma barreira enorme, mas ele não precisa ter o controle. O primeiro passo é reconhecer que essa voz existe. Só assim dá para começar a silenciá-la e se permitir ousar mais, sonhar mais alto e alcançar coisas que pareciam impossíveis. Então, para a gente resumir, o que montamos aqui foi um kit de ferramentas bem poderoso.
A gente falou sobre assertividade, para expressar o que se precisa com respeito. Falou de afinidade, para construir confiança de verdade. Falamos sobre a escuta, que é entender antes de querer ser entendido. Sobre resolução de conflitos, buscando sempre o ganha-ganha. E sobre motivação, usando a ambição que vem de dentro como combustível. Com essas ferramentas em mãos, qualquer pessoa está mais preparada para construir relações mais fortes e alcançar seus objetivos. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Com todo esse conhecimento em mãos, qual seria o primeiro passo, mesmo que pequeno, para começar essa transformação hoje? Não precisa ser nada gigantesco. Um pequeno gesto assertivo, uma tentativa de ouvir melhor, já é o começo de uma jornada em direção a uma carreira com mais confiança e conexão. O poder da mudança começa com uma primeira atitude. Qual será ela?